O que é que caracteriza o paradigma fenomenológico existencial de concepção e de método do trabalho com grupos, né? Fundamentalmente, isso quer dizer que o modelo fenomenológico existencial de trabalhos com grupos, de concepção e de método de trabalho com grupos, é um modelo dialógico. E é um modelo que privilegia a vivência grupal, né, no seu modo fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, né? O grupo pode funcionar fenomenologicamente e não fenomenologicamente, né? Um dos grandes aspectos, né, da compreensão do Rogers, né, é que o grupo funciona fenomenologicamente. Enquanto grupo é uma característica, é uma qualidade do grupo poder funcionar fenomenologicamente. Ou seja, não são só as pessoas individuais que funcionam fenomenológico existencialmente, vamos dizer assim, né? Os grupos também funcionam num modo de ser que é fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, ou seja, que é o modo de sermos do acontecer. Os grupos, enquanto sistema coletivo, e as pessoas individuais dentro desse sistema podem funcionar num modo explicativo, teórico, num modo acontecido de ser, né? E vem para um modo fenomenológico, existencial e dialógico do acontecido, ou seja, do acontecer, né? Vivenciam a ação, o desdobramento da ação e voltam ao modo de ser explicativo do acontecido, né? Então o grupo também oscila, né, nesse processo entre um modo acontecido de ser e um modo de ser do acontecer. E esse modo de ser do acontecer é o modo fenomenológico existencial, é o modo vivencial, né, de vivência grupal, né? Então, essa oscilação entre modo acontecido de ser e modo de ser do acontecer, e de novo modo acontecido e modo de ser do acontecer, essa oscilação entre o teorético, o comportamental e o fenomenológico, né? O teorético e o comportamental enquanto modo de ser do acontecer e o do acontecido, e o fenomenológico enquanto modo de ser do acontecer, né? Então, essa oscilação, do mesmo modo que na pessoa, é inerente também ao processo grupal e ao processo de vivência das pessoas individuais dentro do grupo, né? O grande aspecto, né, da experimentação do Carl Rogers e de sua equipe é entender exatamente que o grupo funciona nesse modo fenomenológico existencial e dialógico também, né? E de ter desenvolvido uma postura que privilegia não o modo explicativo de ser do grupo, não o modo acontecido de ser do grupo, mas um modo, uma perspectiva, um método e uma concepção que privilegiam o modo de ser do acontecer do grupo, né? Que enquanto modo de ser vivencial, ativo, fenomenológico existencial do funcionamento grupal, potencializa a vivência das pessoas enquanto vivência fenomenológica existencial, né, e dialógica, enquanto vivência compreensiva e implicativa, vivência da ação, da fenomenação, do desdobramento das possibilidades enquanto vivência da ação, né? Esse modo fenomenológico existencial do grupo potencializa tanto a vivência da ação grupal como a vivência da ação das pessoas dentro do contexto da vivência grupal. Essa foi uma grande compreensão do Rogers, né? E o Rogers
se dedicou a desenvolver um método que relativizasse o modo de ser acontecido, o modo de ser explicativo do funcionamento grupal e que valorizasse, sobretudo, o modo de ser fenomenológico existencial hermenêutico do desdobramento da vivência grupal, sem tentar, evidentemente, extinguir o momento de ser, de experiência do modo de ser acontecido, né? Sem deixar de prezar, ou seja, sem desprezar o modo de ser teorético da vivência grupal, sem desprezar o modo de ser comportamental da vivência grupal e da vivência das pessoas no grupo. Mas à medida que o grupo é permitido a vivência, inclusive desse modo explicativo de funcionamento, as forças, as possibilidades presentes na vivência das pessoas individualmente e na vivência coletiva, dialógica do grupo, começam a se impor. E o grupo naturalmente tende a voltar para esse modo fenomenológico existencial e dialógico de vivência, né? Nesse modo, a vivência grupal é a vivência em que o grupo desenvolve uma consciência coletiva que interage com a consciência individual das pessoas no grupo. Ou seja, a consciência coletiva do grupo não é algo isolado da consciência individual das pessoas. É uma dimensão da consciência individual das pessoas, né? Só que se desenvolve um compartilhamento da vivência grupal, né? Da experiência coletiva, que constitui o grupo como um sistema fenomenológico, né? De vivência da ação e de desdobramento da ação, de compreensão e de implicação, de desdobramento de possibilidades de acontecer durante esse momento da vivência grupal. Se ao grupo é permitido tanto a vivência dos momentos teoréticos, dos momentos comportamentais, ou seja, dos momentos explicativos da experiência grupal, naturalmente o modo de ser da intenção, da intencionalidade, da tensão, da potência, da força das possibilidades, né? Começa a se impor e constitui a vivência grupal como uma vivência coletiva, no qual o grupo funciona como acontecer e as pessoas individuais funcionam como acontecer no contexto do grupo. Ou seja, funcionam de um modo fenomenológico. A consciência coletiva e a consciência individual, na verdade, são vivências das próprias pessoas. A coletiva compartilhada de um modo relativo pela multiplicidade de pessoas, de modo tal que há uma intensa interação entre vivência coletiva e experiência individual, experiência pessoal, né? E o grupo se constitui como uma vivência que é simultaneamente coletiva e simultaneamente pessoal. Como grandes pioneiros do trabalho com grupos num paradigma fenomenológico existencial, né, o Rogers e sua equipe entenderam esse modo de funcionamento grupal e se interessaram por esse modo de funcionamento grupal e se interessaram por entender que tipo de condições é preciso fornecer ao grupo para que o grupo desdobre esses momentos vivenciais, esses momentos fenomenológicos existenciais, esses momentos de vivência compreensiva e implicativa, de vivência dialógica. Então, é esse o grande mérito do Rogers enquanto um pioneiro do paradigma não só de uma psicologia e de uma psicoterapia fenomenológica existencial, como um paradigma da concepção e da metodologia do trabalho com grupos, né? Nesta concepção fenomenológica existencial, né? O facilitador é uma autoridade. O facilitador tem poder, né? Mas o poder dele,
que existe, que está presente, que ele não nega, né, se coloca a serviço de criar condições para que o grupo possa privilegiar os momentos de sua vivência fenomenológica. E que, privilegiando os momentos de sua vivência fenomenológica, o grupo possa ser um processo ativo, um processo de ação, tanto ao nível do funcionamento coletivo, como ao nível da vivência individual, particular e diferenciada das pessoas. Que tanto o grupo como as pessoas se constituam, nesses momentos, como vivência de processos de atualização, do que o Roger chamava de tendência atualizante, de ação, da dramática fenomenológico-existencial da fenomenação, ou seja, da dramática fenomenológico-existencial da ação.